Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário. Bom, hoje na verdade nós vamos ter a nossa terceira aula desse livro, né? O livro de Eclesiastes. Então hoje a gente pretende estar dando um desfecho nele, tá? Uma conclusão, né? Não vou recapitular tudo, porque seria muita coisa, mas pelo menos eu vou aqui ver se a gente consegue tá trazendo o finalzinho da aula passada, da última aula, para a gente dar uma continuidade, né? Então eu estava pegando aqui, né, vários trechos e colocando então alguns termos, né, alguns pontos aqui, e nós paramos, aí vocês me confirmam, aí vocês que anotam, né, que fazem aí as pontuações, nós paramos no capítulo 9, do verso 1 ao 12, essa foi a divisão última que eu fiz, né, dizendo que Salomão, então, nesse trecho, ele fala sobre a morte como uma realidade, a morte que está à espera de todo mundo, né, e que por isso, então, nós deveríamos, né, na avaliação dele, viver a vida, né, aproveitar as oportunidades, fazer o que tinha que ser feito, né, na vida, lógico, nos projetos de cada um, porque a vida é muito breve, é muito curta, né, então ele chega a essa conclusão. E aí, partindo daqui então, do capítulo 9, do verso 11 ao 12, né, e eu li, acho que até o 10, né? Tudo quanto vier à tua mão, faz conforme as tuas forças, porque para a sepultura, para onde tu vais, não há indústria, não há ciência. Ou seja, essa questão de que a gente precisa entender que a vida é um sopro, que a vida ela é curta, a vida ela é única, a vida ela é muito frágil, né? E a gente precisa então estar vivendo ela da melhor maneira possível. A gente vai ver um pouquinho mais para frente agora, né? Para não protelar as coisas, sabe? Amanhã eu faço, depois eu faço. Quando eu tiver mais velho, isso e assar, assim assado, né? Então não, a gente precisa viver a vida intensamente, no sentido que tudo aquilo que a gente julga ser essencial para a vida, a gente não deve deixar para o amanhã, né? Porque na verdade, como diz o poeta brasileiro já falecido, o amanhã não existe, né? Amanhã não há, então é hoje. A Bíblia, inclusive, em outros pontos alerta, né, para a nossa finitude. O Tiago, lá no Novo Testamento, vai dizer, ninguém fale, vou em tal lugar fazer isso e aquilo, não. Se Deus quiser, se Deus permitir, porque ninguém controla a sua vida, né? Então, quantas pessoas assim tinham tantos sonhos, projetos e morreram numa juventude ou numa fatalidade onde não se contava com a interrupção da vida, né? Então essa sensação de que a gente assim vai sempre ter tempo para fazer as coisas é um engano, porque na verdade ninguém tem o tempo, não é nem que ninguém tem o tempo, o grande problema nosso é que ninguém sabe quanto tempo tem, e quem não sabe quanto tempo tem pouco tempo. Né, irmão? Então essa é a questão, quem não sabe quanto tempo tem, né? Então tem pouco tempo, não sei, não consigo mensurar isso. Então é agora, se eu tenho oportunidade de fazer o bem, a Bíblia diz, faço o bem. Se eu tenho oportunidade de ir lá e pedir perdão para uma pessoa que a gente está numa desavença, vou lá e peço perdão, né? Como diz o Paulo em Efésios, né, capítulo 4, não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira. Quem é que sabe se o outro dia eu vou ter oportunidade? Quem é que sabe que se eu não acordo morto? Então vai que eu acordo morto, né? Então a gente precisa sempre entender que a vida é agora, é neste momento. Eu não estou dizendo que a gente não deve planejar. Aliás, o Salomão, ele não vai ter essa ideia, né, de que a gente também não deve planejar as coisas, não é isso. Só que ele traz essa realidade da vaidade da vida, né?
da ligeireza da vida, dessa vida que ela é incontrolável, é indomável, ela não se pode dominar, né, com o tempo, por exemplo. Mas vamos lá, então, dada essa introdução, né, que é a recapitulação de algum ponto, vamos continuar aqui no capítulo 9, então outra divisão, se vocês quiserem fazer aí, tá? Como a gente está seguindo, né? Essa divisão, paramos no capítulo 9, verso 1 ao 12, então o capítulo 9, a partir do verso 13, então capítulo 9, verso 13, até o capítulo 10 e verso 20, o Salomão, ele vai advertir, ele vai incentivar que as pessoas sigam a sabedoria. Olha que coisa interessante. Então, do capítulo 9, do verso 13 até o capítulo 10 e verso 20, nesse trecho todo, ele vai dizer, né, que nós precisamos seguir a sabedoria. Tá? Vou ler aqui com vocês, ó, capítulo 9, a partir do 13. Também vi sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Aí ele conta uma história me parece que é verídica, tá? Não é uma fantasia não, história verídica. Houve uma pequena cidade, né, eu digo que é possível que seja verídica, não seja uma ficção, porque esse termo houve, né, é de haver, é de existir, né? Então ele usa aqui esse termo haver. Então houve em uma pequena cidade, houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou e levantou contra ela grandes tranqueiras, e vivia nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Olha que coisa interessante. Então ele vai falar aqui do verso 16 ao 18, para fazer a coisa certa na hora certa é muito melhor do que a força. Fazer a coisa certa na hora adequada, na hora certa, é melhor do que a brutalidade, né? A energia, a força. Então ele vai falar sobre sabedoria. Ele coloca aqui sabedoria em agir na hora certa de uma maneira correta, tá? Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força. Olha só. Ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas, as palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Mais um só pecador destrói muitos bens. Olha então a recomendação que ele dá aqui a respeito da sabedoria. A gente já falou outras vezes aqui que a sabedoria, o que é a sabedoria, irmãos? Não é a capacidade intelectual, né? Essa capacidade que se tem de pensar, não é isso, né? Acumular livros, conceitos, um intelecto. A sabedoria bíblica, ela vai tratar sobre viver adequadamente, agir de uma maneira adequada em diversas situações adversas da vida. Então tem pessoas que elas não são intelectuais, mas elas têm sabedoria, elas sabem lidar com as questões da vida quando se apresenta. Isso é sabedoria, né? Viver adequadamente. Olha que coisa interessante. Ele vai falar que força, brutalidade, pessoa que fala muito, né? Como já disse também o outro poeta. Hoje eu estou aqui bem poeta mesmo, né? Lembrando aqui dos cantores que nem gospel são, por isso que nem fala fonte, senão você se escandaliza, né? Mas diz assim, quem fala muito é aquele que não tem nada a dizer. E alô, professor, mas também podia pegar aí pelo menos uns evangélicos, né? Mas eu vou fazer o quê? Essas palavras me vêm desses caras aí. E para mim é sabedoria, porque a sabedoria, amados, ela não está resumida ao povo evangélico apenas, né? Tem tantas pessoas que elas têm uma bagagem de vida, né, dependente das suas crenças, que a gente precisa entender que a sabedoria ela não se resume a um povo apenas que reconhece Deus como Deus. A sabedoria de Deus está à disposição de todo mundo. É isso que é interessante também a gente perceber, né? A sabedoria de Deus está à disposição de todas as pessoas. Então, olha só que esse livro aqui de Eclesiastes, de Provérbios, que nós já estudamos o livro passado, né, o livro anterior a esse, vai falar sobre essa recomendação para a humanidade, não é só para os cristãos, para os evangélicos. Isso aqui vale para o ser humano.
E aí o Salomão, então ele vai falar, siga a sabedoria, busque a sabedoria, ela é melhor do que muitas riquezas, ela é melhor do que a fama, a sabedoria ela é melhor do que, aqui ele diz, a força, né? Então tem aquelas pessoas, é bem interessante, na continuidade aqui que ele vai falar, do capítulo 10 em diante, né? Ele vai dizer vai falar de um monte de recomendações práticas. Sabedoria é isso, é aquilo que a gente pratica, aquilo que a gente aplica na vida e nas relações. Viver uma vida tranquila, irmãos, em paz, sabe? Porque tem gente que complica a vida, né? Tem gente que ela torna a vida conturbada. Meu Deus, né? Jesus ele deu exemplo a nós de uma vida assim bem simples, a simplicidade, amados. Olha que coisa interessante. Na geração que nós vivemos, onde as complexidades parecem que são exaltadas, né? As coisas que são assim extraordinárias, né? Mesmo no campo do ordinário, são exaltadas, aquelas coisas assim elaboradas, nossa, coisa assim, parece que tem um ar mesmo assim de superioridade. E muitas vezes o que nós precisamos na nossa vida, aliás, o que nós precisamos na nossa vida são as coisas simples da vida, as coisas mais simples. É isso que Jesus ensina, né? É o tempo oportuno, são as relações que nós temos que construir, são as belezas que Deus nos deixou para desfrutar, são coisas simples da vida. A pregação do Evangelho, por exemplo, não existe nada mais simples do que a mensagem do Evangelho. Para mim não tem. Não é nada filosoficamente elaborado, só para alguns entenderem. Não, o Evangelho é coisa tão simples que Jesus se comunicou com crianças, se comunicou com gente simples da vida, né? Pescadores, gente do povão mesmo assim, sabe? Então o Evangelho, o relacionamento com Deus é algo que está acessível a todo mundo, né? E a vida de sabedoria também está acessível a todo mundo. A Bíblia nos ensina isso, as Escrituras nos ensinam isso, e o Salomão, ele exalta a sabedoria nesse sentido, né? Bora lá? O Valdir quer falar alguma coisa? Não? Ah, tá, que eu entendi que... Tá bom, então tranquilo, varão. Vamos lá. Sinal falso. Vamos nós aí, mas participe aí, pelo amor de Jesus, viu? Me deixe sozinho aqui não. Então vamos lá, ó. Outro ponto aqui que eu separei para vocês, né, na divisão do livro, é do capítulo 11, tá? Do verso 1 ao verso 6. Outra divisão, capítulo 11, verso 1 ao 6. Ele vai falar, prepare-se para o futuro. Então olha o que eu falei, não é que o Salomão ele não diz para a gente projetar o futuro. Ao mesmo tempo que a gente entende essa brevidade da vida, a gente entende essa vida indomável, a gente precisa fazer a nossa parte, que é projetar um futuro, né? Que olha como o provérbio está muito ligado. Por exemplo, o provérbio vai dizer que do coração do homem é a preparação das coisas, mas é do Senhor que vem a resposta da boca. Não tem esse provérbio lá, né? Então, olha o equilíbrio. A gente precisa fazer a projeção da nossa vida, planejá-la minimamente, mas entender que o controle dessas coisas estão na mão de Deus, né? Tem uma frase interessante, irmãos, eu acho que eu já falei para vocês, que é assim, um pensamento. Nós devemos orar como se tudo dependesse de Deus, e nós devemos fazer as coisas como se tudo dependesse de nós. A gente juntar, né, essas duas realidades. Então, o que cabe a mim, o que pertence a mim, eu preciso fazer, eu preciso calcular, planejar, mas entendendo que é Deus que tem o domínio das situações, das circunstâncias, das coisas. Eu confio em Deus, eu faço, né, a minha organização administrativamente humana, minimamente, né, me organizo, porque assim, alguns têm ideia que tudo que é organizado parece que não vem de Deus, né? Tudo que a gente organiza, planeja, nós precisamos fazer tudo isso em oração. Aí sim, tudo isso aqui em oração, planejando, se Deus quiser, contando com os recursos de Deus, né? Entendendo que Deus que está lá na frente e Ele pode abrir esses caminhos ou não, né? Aí sim é o adequado, a gente equilibra as coisas. Porque tem gente que fala, não vamos planejar nada, é tudo agora, o que tiver que ser, será. É outra música aí, né,
na música popular brasileira, mas também não é assim não, né? O que tiver que ser será, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Olha como eu estou teológico hoje. Eu acredito que não é assim, né, irmãos? Então a Bíblia nos ensina a ter esse equilíbrio aqui. Então, ao mesmo tempo que ele vai falar, olha, siga a sabedoria, né? Entenda que a vida é um sopro, mas o capítulo 11 ele vai falando já assim, ó, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Olha só, o que ele está falando aqui? Semear, investir. Eu não estou falando só de dinheiro, nessas coisas não, é de você mesmo estar semeando na vida, né? Então, verso 2, reparte com 7 ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. É interessante essa expressão aqui, porque ele vai falar sobre o perigo de protelar as coisas quando podem ser feitas imediatamente, né? Esse verso 4 aqui, ó, fica olhando as nuvens, calculando muito. Também quem planeja muito não faz coisa nenhuma, né? Então olha só, sempre buscando os equilíbrios. Então tem gente que é toda desorganizada, quer fazer as coisas, não calcula nada, não pensa em nada, não avalia, não considera nada. Não lembra que Jesus disse, olha, quando tu fores aí edificar uma casa, senta, faz os cálculos, que é para ver se você vai ter condição de acabar as casas. Esses meninos novos que quer casar, né, irmão? E aí compra lá 2 metros de areia, 3 metros de pedra e 10 sacos de cimento, pensa que dá para construir uma casa. Não dá. É muito mais. Então é preciso fazer o cálculo do negócio, né? Que tem uns meninos assim meio, né? Sem noção, né? Então não, Jesus disse, calcula o negócio aí, vê direitinho. Não, eu vou casar. Vou casar, vou ter 3 filhos. Mas ganhando 800 conto, não dá, né, irmão? Não vai pagar um aluguel de 600. Água e luz, já foi o salário. E os meninos? Vai comer o quê? E a mulher vai vestir o quê? Em você, vai fazer o quê da vida? Então, assim, é preciso entender, né? Um todo aí. Mas, por outro lado, a Bíblia vai dizer aqui, né? Que é para as pessoas não ficar protelando as coisas, né? Também eu só vou casar quando tiver minha casa própria, a faculdade feita, dinheiro no banco. Ô, meu irmão, isso aí pode acontecer nunca na vida. Também percebam, irmãos. Eu estou tentando pegar essas coisas práticas e simples da vida só para tentar contextualizar aqui, né? O equilíbrio que a gente precisa ter, né? Então, quem observa o vento nunca vai semear, não. O que olha para as nuvens nunca vai colher. Ele fala, então, não ficar adiando as coisas, né? É igual aquele passarinho. Não sei se vocês conhecem, né? É mais no interior. Tem um passarinho que a cantiga dele é assim, ó. Amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou. Ele canta assim, amanhã eu vou, amanhã eu vou. Nunca vai, né, irmão? Amanhã eu vou. Então, eu nem sei o nome desse passarinho, mas é uma cantiga bem assim, parece que ele está falando isso, lógico que não está, né? Mas é amanhã eu vou. Não vai nunca. Amanhã, como eu disse, nunca chega. Então, ficar protelando as coisas. O que tem que fazer, faz. Né? Planejado, consciente, ponderando as coisas, faz. A gente sabe que a gente não controla as variáveis da vida, que a gente chama, né? Aquilo que não pode ser calculado, porque quem é que controla todas as coisas? Só Deus mesmo, né? Então, bora lá, amados. Prepare-se para o futuro, é o que ele vai falar aqui. Aí, do capítulo 11, do verso 7 até o capítulo 12, verso 8, do capítulo 11, versículo de número 7, até o capítulo 12, verso 8, ele vai falar, desfrute a juventude, aproveite a juventude. Vou ler aqui alguns textos, alguns versículos, ó. Verso 7, verdadeiramente suave é a luz e agradável é aos olhos ver o sol. Mas se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também deve se lembrar dos dias das trevas ou dos dias de adversidade, né? Porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, alegre-se o seu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração, pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que todas essas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração, remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Ele vai dizer que isso é fútil, passageiro. Por outro lado, ele vai falar, aproveita
a vida, né? Eu sei que para alguns de nós é algo passado, né? A juventude, a adolescência, mas é uma recomendação que vale não só para os jovens, mas para quem está vivo ainda e tem, né, projetos como nós todos temos, né? De uma maneira ou de outra, etapas diferentes da vida, como a gente viu lá em Eclesiastes 3, por exemplo, que tem tempos, né, existenciais na vida de cada um de nós, mas nós devemos sempre ter essa noção de que precisamos desfrutar os momentos da vida, aproveitar, porque eles são únicos, não se repetirão jamais. Aniversário das pessoas, não é por isso que não vale a pena ficar brigado os cônjuges, filhos, parentes, não, aquilo lá é uma vez só, então aproveita o momento, né? Não tem esse negócio de, não, isso aqui eu vou deixar para lá, não, amados, é único. Quem é que sabe se aquilo vai se repetir um dia? Quer dizer, não vai se repetir. Um culto, por exemplo, o culto é único, não vai ter mais aquelas músicas, não vai ter mais aquelas pessoas, não daquela forma, não daquele jeitinho, né? Então a gente precisa entender que os momentos da vida são únicos, eles não se repetem jamais, de maneira nenhuma. Podem ter suas semelhanças, mas eles sempre serão diferentes. Pessoas que estiveram no Natal passado possivelmente não vão estar conosco nesse Natal próximo. Eu não estou falando que vão morrer, alguns sim, quem sabe, não sei, mas eu digo que por muitos outros motivos não estarão, e se estiverem, talvez outras condições, não é? Então é nesse sentido de discernir os momentos da vida que são únicos, aproveitá-los. Então quem tem a oportunidade de abraçar, abraça. Tem a oportunidade de rir de uma boa piada, ria de uma boa piada. Se for para chorar, vamos chorar para valer também. Então assim, é tudo, né, discernindo os momentos aí. Os filhos, amados, olha só, quem tem filho tem que aproveitar ao máximo. Eu não consigo mais pegar um menino de 14 anos no colo. Primeiro que a coluna não deixa mais, né? E segundo que ia ficar estranho, porque ele está do meu tamanho, exatamente 1,86m, eu acho, tá? 1,87m, sei lá. Então fica até estranho, né? Um homão pegando outro homem, e assim, grandão, né? Fica desajeitado, é nesse sentido que eu estou falando, né? Então assim, é oportunidade, a gente precisa fazer o que tem que fazer. Então, desfrute a juventude. Por que ele fala para desfrutar a juventude? Porque a velhice está se aproximando. Oh, amados, agora vai chegar o momento melancólico do livro, aquele desanimador. Prepara aí o lenço, tá certo? Apaga as luzes, porque o negócio vai ficar meio assim sombrio, desanimador. Ó a voz mudando, ó. Agora a gente vai ler sobre o final da vida. Ó o olho baixando já aqui. Aí, ó, tá vendo? Apagou a luz ali. Vamos lá, irmão, que agora é o desânimo final da vida de Salomão aqui, ó, capítulo 12. Vou até pegar a Bíblia aqui, igual o pregador faz quando vai pregar lá, ó. Capítulo 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham a dizer, não tenho neles contentamento. Ele vai alertar a respeito da velhice, irmãos. Se nós vivêssemos uma vida sempre enxergando que lá na velhice muitas coisas seriam impossíveis para nós viveríamos melhor hoje, né? Quantas pessoas que a gente vai conversar com seus 70, 80, 90 anos e eles vão falar, meu filho, se eu pudesse voltar atrás, eu não faria isso, eu faria aquilo e tal. Então a gente percebe, amados, que Salomão aqui ele vai falando da perspectiva daquele que já chegou na velhice. Só que aqui ele vai falar de uma forma poética, e aqui que eu quero focar com vocês para a gente tá vendo aqui, ó, um negócio interessante. Ele vai falar de 4 fases mais significativas da vida. 4 fases, tá? 4 fases mais significativas da vida. E ele vai falar de uma linguagem poética. Ele vai falar sobre o sol, né? No verso 2 aqui, ó. Antes que se escureça o sol. O que é o sol, poeticamente falando? É a infância, né? Então, 4 fases mais significativas da vida. A infância, ele vai falar aqui, ó, antes que escureça o sol e a lua. Então, desculpa, a lua não, o sol e a luz, tá? O sol e a luz. A luz aqui representa a atividade física, sensível e intelectual. É o começo da vida mesmo, né? Ele vai falar disso. A infância, irmãos, a infância
é uma fase não só única, como todas as outras são únicas fases da vida, mas é uma fase especial. Quantos de nós, né, vai lembrar da infância? A grande maioria com lembranças boas. Tem as ruins também, né? Alguns de nós infelizmente temos, mas as boas, a infância, aquela coisa gostosa, aquela coisa pura, alegre, né? Lúdica, não só de brincadeiras, não só o não peso da responsabilidade que nós carregamos como adulto, que nós temos, né? Não só isso, mas toda a fase da infância, coisa boa, escola, brincadeiras, amizades, tudo isso, né? Tão bom, é saudável. Quem tem essas lembranças, né? Aquela nostalgia e tal. Então ele vai falar sobre essa fase aqui da infância, tá? Vai falar sobre o sol e a luz. Verso 2 ainda, ó. E a lua e as estrelas. A lua, ele vai falar, né, de uma forma poética, o entardecer da vida. Então, terceira fase. A primeira é a infância, a segunda é a fase intelectual, né, da construção, do entendimento, que aí é a própria juventude. Ele fala, então, da lua, que já é o entardecer da vida, né? Ele fala aqui das estrelas, ó, a lua e as estrelas. Estrelas, então, fala da velhice, né? Fala aí da noite, que é a morte, onde termina, no caso, a vida ou o dia. Então ele vai falar sobre isso aqui de uma forma poética, né? Antes se escureça o sol, a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. O verso 3 em diante, eu vou ler aqui numa versão, comparem aí, tá? Deixa eu fazer duas leituras aqui. Prestem atenção aqui, porque essa versão é bem diferente, ó. Do verso 3, eu vou ler, deixa eu ver, até o verso de número 8, né? Prestem atenção aqui, ó, na leitura. Essa versão aqui eu acho que vocês não têm aí, não. Na velhice, seu corpo já não ajudará muito. Olha só. Os músculos afrouxam, os passos vacilam, as juntas endurecem, as sombras da noite se apresentam. Você já não poderá ir onde quer. Tudo estará devagar, quase parando. O barulho em sua casa desaparecerá. Fala de surdez. E você acordará com o canto dos pássaros. Dificuldade de dormir, insônia. Passeios nas montanhas serão coisa do passado. Mesmo assim, uma simples caminhada te preocupará. Seu cabelo branco será como a flor da macieira, adornando um corpo frágil como um cristal. Ou seja, os ossos que se quebram muito depressa, muito facilmente, né? Você estará a caminho do descanso eterno. E os seus amigos já começam a chorar. É desanimador o negócio aqui. A vida agradável enquanto durar, logo acabará. A vida frágil como porcelana, preciosa e bela, terminará. Então o corpo voltará ao pó, o espírito tornará a Deus, que primeiramente o soprou. Nada faz sentido, sinto um grande vazio. Aquele que está em busca concluiu que nada faz o mínimo sentido. Isso aqui é uma versão. Olha só. Que conclusão do final da vida que Salomão teve, né? Então, vamos ler aqui nessa versão que é mais comum, que é a nossa. E eu vou trazer para vocês também outra possível explicação do que Salomão está falando aqui, tá bom? Eu vou ler e tentando dar aqui o significado. Verso 3, ó. Lê de novo em outra versão. Tentem acompanhar até na Bíblia de vocês para ver se parece aí. No dia em que tremerem os guardas da casa. O que são os guardas da casa que ele se refere aqui? Os braços, guardas da casa, né? Então, o dia em que tremerem, os braços vão ficar debilitados, sem força física mesmo, tá? E se curvarem os homens fortes. Quem são os homens fortes aqui? As pernas enfraquecidas. Olha só. E cessarem os moedores. Quem são os moedores? Os dentes. Então ele vai colocar aqui que os dentes vão ficar estragados, vão quebrar fácil, né? Então, olha só, irmão. Os moedores por já serem poucos. Então, olha só. E cessarem os moedores por já serem poucos. E se escurecerem os que olham pela janela. Visão enfraquecida. Olha aí, ó. Óculos, sem óculos não enxerga bem. Catarata, miopia, né? Alguns até chegam a ficar cegos. Veja bem, amados, aqui
a degradação do ser humano e a fragilidade. Salomão está relatando aqui poeticamente. Verso 4. E as duas portas da rua se fecharem. Olha só, as duas portas da rua se fecharem, né? Nossa, por causa do baixo... E as duas portas da rua se fecharem. Os lábios se cerrando por causa daquilo que o contexto vai mostrar. As duas portas da rua, ele fala, se fechar, né? Ou seja, a angústia do que vai acontecer daqui para frente, que ele vai relatar. Por causa do baixo ruído da moedura. Aí ele vai falar sobre os dentes amolecidos sem nenhuma capacidade de trituração. Baixo ruído da moedura. Verso de número 4 ainda. E se levantar a voz das aves, a audição enfraquecida. A pessoa vai tendo dificuldade de ouvir, vai perdendo a audição. O verso de número 4 ainda. E todas as vozes do canto se baixarem, surdez, fraca percepção da melodia, mesmo que seja forte, ou seja, o som chega no ouvido já bem fraquinho, né? Verso de número 5. Como também quando temerem o que está no alto. Talvez ele está se referindo aqui a um sistema nervoso abalado. Gente que se irrita muito fácil, gente sem paciência. Os nervos abalados, né? Olha só o que a velhice traz aqui também. Impaciência com tudo e com todos. Já não aguenta... Sabe aquelas pessoas ranzinhas, irmão? Né? Vai ficando sem paciência, não tem mais paciência com jovem, não tem mais paciência com adolescente, eu não tenho mais paciência com esse negócio, eu não aguento mais, a pessoa fica assim meio nervosa, né? Sistema abalado, nervoso, bem abalado. Então vamos lá, verso de número 5 ainda. E houver espanto no caminho, talvez ele está falando sobre uma debilidade geral, tá? Florescer a amendoeira, cabelos embranquecidos, então a melanina vai perdendo toda a capacidade de coloração, né? Ou cai, né? Ou cai tudo, né? Não estou falando que todo mundo que não tem cabelo está na velhice, não é isso. Nós temos exemplos no nosso meio que gente jovem também tem essa questão, né? Brincadeiras à parte aqui, irmão, vamos lá. O gafanhoto for um peso, verso de número 5 ainda, né? O gafanhoto for um peso, nenhuma força física, irmãos. Olha só. Também, e perecer o apetite, fastio, né? Falta mesmo de apetite, não tem aquele apetite para comer. E coisa ruim pra caramba. Agora eu fiquei sabendo, né? Como é ruim você não ter paladar, né? É muito ruim. Verso de número 5 ainda, né? Porque o homem se vai à sua eterna casa e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Verso 6. Antes que se quebre a cadeia de prata. Essa cadeia de prata, talvez ele está se referindo ao tendão da espinha, né? Da coluna. Doenças da coluna, dificuldades na coluna. E aí a gente sabe que tem aos montes, né? Eu estou falando, brincando aqui, mas é sério, né, irmãos? A gente percebe que muitas doenças, que a gente chamava doenças de velho, estão acometendo pessoas jovens, né? Então tem gente que tem dificuldade de locomoção, tem gente que tem dificuldade, por exemplo, na coluna, e não são pessoas, né, velhas aí, são até jovens, relativamente jovens. Mas aqui é o geral que ele está relatando sobre a vida da pessoa que está mesmo assim, chegando na velhice. Verso número 6. E se despedace o copo de ouro. Olha só, talvez ele está falando de algumas dificuldades cerebrais, né? Alguma dificuldade cerebral. Vocês estão acompanhando aí? Estão conseguindo? Não sei se a versão está parecida. Está tranquilo? Qualquer coisa vocês me falam aí, tá bom? Então vamos lá. Verso número 6 ainda. Despedace o cântaro junto à fonte, né? Que a gente já falou. Não, esse aqui, despedace o cântaro junto às fontes. Talvez dificuldade respiratória, algumas doenças pulmonares, tá? E despedace a roda junto ao poço. Coração partido, doenças do coração também, infarto, né? Tem um bocado de doença aí do coração. Ele vai falar também que o coração, ele vai tendo suas debilidades aí. Olha só. E verso 6 ainda, né? Verso 7.
e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então o homem interior, o espírito e a alma, ele se desintegra do homem exterior, que é o corpo físico, né? E aí segue aí o destino natural das pessoas, céu ou inferno, né? Que aí a terra, o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então ele já vai falando aqui do final da vida das pessoas, mas olha a debilidade antes que isso aconteça, né? Como a vida, ele conclui, a vida é um nada, a vida é um sopro, tá? Inclusive falando em nada, em sopro, em acabando, tá acabando daqui a pouco a conexão, conecta de novo aí, tá bom, irmão? Vai cair aqui a conexão, viu, irmã Tatiana, né? Então pode conectar de novo quando cair aqui. A gente tem mais 10, 15 minutos aí de aula, tá? Só para avisar, senão cai aqui de repente e os irmãos pensam, pronto, já foi.